Então, vamos lá. Por que será que 50 tons de cinza virou esse fenômeno mundial, hein? Para a gente tentar entender isso, vamos mergulhar a fundo numa análise bem interessante usando as lentes da psicoterapia junguiana com base no trabalho de Carlos São Paulo. A ideia aqui é sacar quais foram os gatilhos psicológicos e culturais que fizeram esse livro explodir de um jeito tão impressionante. E para a gente ter uma ideia do tamanho da coisa, 40 milhões. É isso mesmo, 40 milhões de livros vendidos. É um número que, assim, para tudo, né? A gente é obrigado a se perguntar, o que é que pegou tanto? Que tecla foi essa que esse livro apertou em tanta gente? E talvez o mais curioso seja de onde essa história toda veio. Ela nasceu de uma fanfiction, sabe? Uma história que uma fã escreveu, totalmente inspirada na saga Crepúsculo. Um fenômeno da cultura pop que nasce assim, bom, ele meio que pede uma análise no divã, como diz o próprio analista. É uma chance de entender o que ele tirou lá da sombra e trouxe aqui para a luz do dia. Então, o nosso caminho vai ser este aqui, ó. A gente começa olhando para o fenômeno em si, depois pega a chave analítica para entender tudo, que é o conceito de sombra. Aí a gente entra na questão do masculino, na psicologia por trás do contrato e, no final, fecha com uma baita reflexão. Beleza, vamos começar pelo começo, o fenômeno. A história, para quem não lembra, gira em torno do relacionamento do empresário Christian Grey com a estudante Anastasia Steele. E o ponto todo é como os gostos, digamos, peculiares dele acabam fazendo com que ela descubra os próprios desejos. E aqui tem um ponto bem interessante que a análise levanta. Muita gente logo taxou o livro de pornô para mulher, né? Mas a análise diz outra coisa. Ela o classifica como literatura erótica. E qual é a diferença? É que a literatura erótica transforma a imaginação em arte, o foco na excitação sexual. Já a pornografia seria sobre o explícito, o grosseiro, o vulgar. Ok, mas para a gente conseguir entender de verdade por que esse livro fez tanto sucesso, a gente precisa de uma ferramenta. E essa ferramenta vem lá da psicologia analítica. É o famoso conceito de sombra, do Carl Jung. Então, o que é essa tal de sombra? De forma simples, são aquelas partes da nossa personalidade ou até da nossa cultura que a gente prefere não encarar, sabe? Aquilo que fica escondido. E aí que tá o pulo do gato. Segundo a análise, o sucesso do livro vem exatamente daí. Ele conseguiu pegar esses elementos sombrios e jogar na roda, na consciência de todo mundo. E isso, claro, mexe com as pessoas. Tá, mas que sombra é essa, afinal? O que o livro desenterrou de tão importante? Pois é, a análise aponta para um lugar bem específico: a crise da masculinidade nos dias de hoje. E para a gente sacar o que 50 tons tem de tão único, a análise faz uma comparação com outro clássico que também deu o que falar, O Amante de Lady Chatterley. Só que tem uma diferença crucial. Enquanto o livro do Lawrence falava de uma revolução pela liberdade sexual, 50 Tons traz uma coisa nova para a mesa, o sadismo sexual, mas dentro de um jogo, com regras, com um contrato. E essa frase aqui, ela resume perfeitamente a tese central da análise. A tal da sombra que o livro revela seria essa: a dificuldade que o homem moderno tem para viver sua condição fálica, sua natureza mais primal, sem se sentir culpado, sem ficar ansioso com isso. O Christian Grey, então, vira o retrato perfeito desse homem. Ele já não consegue mais ser aquele invasor natural, sabe? Ele precisa de um documento, de uma permissão por escrito, um contrato. E o mais interessante é que o contrato não é tanto pelo prazer dela, mas para ele mesmo se garantir, para ter certeza da própria potência. É como se ele precisasse de uma autorização para poder agir. Certo. Agora, vamos mergulhar na psicologia por trás desse contrato. Porque é essa dinâmica que acaba sendo o grande motor erótico e também criativo da relação deles. E para explicar o paradoxo que tem aí, a análise busca até uma ideia do filósofo Jean-Paul Sartre. Ele dizia que a gente está condenado a ser livre. E essa liberdade toda, sem limites, pode ser bem angustiante. Pensa só, uma pessoa na beira de um precipício. A angústia não é o medo de cair, é saber que nada, absolutamente nada, te impede de pular. E o processo é mais ou menos esse aqui. Primeiro vem a angústia da liberdade total. Aí o contrato entra como uma permissão para Anastácia poder, enfim, abrir mão dessa liberdade. E o que era para ser angústia, a dominação, vira uma recompensa poderosíssima no cérebro. E a gente sabe, né? A neurociência explica. Tudo o que o cérebro curte, ele quer repetir. Ou seja, o prazer está garantido. Bom, e com isso, a gente chega na parte final da análise. E ela termina com um alerta.
Um alerta bem importante sobre o que acontece quando um relacionamento se fecha demais em si mesmo, sabe? Quando ele se isola do mundo. A questão central é a seguinte: o amor, para ser saudável, precisa de mais do que só o casal. Precisa de uma janela para o mundo, uma conexão com a vida, com a arte, com outras pessoas. Sem isso, sem essa abertura, a relação pode acabar virando uma espécie de prisão sádica. E isso tudo leva a gente a uma última pergunta. Uma pergunta que vai muito além do livro e que serve para qualquer relacionamento, na verdade. O que acontece quando uma relação vira um sistema fechado? Quando o casal se basta e se isola do resto do mundo? A resposta, de acordo com a análise, é que essa relação ela se torna desinteressante. E aí vem a grande metáfora final que amarra tudo de um jeito genial. Um amor que se fecha em si mesmo se torna uma arte feita num único e desinteressante tom de cinza. É uma reflexão que, de repente, dá um outro peso, um outro significado pro título do livro, né? E com certeza deixa a gente pensando.